Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar Lonza sobre a linha Proxel. Meu nome é Gleice Lopes, sou engenheira agrônoma, trabalho há 10 anos na Lonza e venho hoje apresentar para vocês, juntamente com o Márcio, um pouco mais dessa linha, trazer um pouco mais de conhecimento sobre preservação em formulações agrícolas. Bom dia, Márcio. Bom dia, Gleice, bom dia aos nossos telespectadores, você que está participando, muito obrigado por ter se inscrito no nosso seminário, no nosso webinar e poder estar participando aqui nessa manhã. Eu sou o Márcio, sou engenheiro químico, trabalho na Lonza aí há quase 4 anos e nós vamos falar hoje, como a Gleice falou, do tema preservantes. Sim, falando um pouco sobre a Lonza para quem não conhece e reforçando para quem já conhece a nossa empresa. A Lonza é uma empresa global que está há mais de 120 anos trazendo tecnologia para diversos tipos de mercado, como personal care, coatings in composites, wood protection, entre outros, e agro. Dentro da linha agrícola, há décadas, a Lonza participa das formulações buscando trazer para o mercado as tecnologias de ponta que contribuem para esse segmento que é a engrenagem do nosso país. Dentro da tecnologia que a gente tem para mostrar para vocês, hoje nós vamos estar falando especificamente da linha de biocidas, que é a nossa linha Proxel, onde nós conseguimos trazer preservação e qualidade para o seu produto final. Temos também outra linha onde nós já realizamos um seminário passado, que é a linha Velcis, que também busca esse mesmo conceito, que hoje em dia é o que o produtor quer, que é atingir um máximo de produtividade dentro das áreas já existentes. Márcio, fala um pouquinho para nós sobre a linha Velcis? Sim, claro, Gleice. Então, a linha Velcis, a gente teve um webinar aqui há alguns meses atrás, onde a gente colocou aqui para o nosso público o que eram esses produtos, quais eram as aplicações, as principais aplicações. E, para nossa surpresa, esse webinar ele repercutiu muito bem nos nossos clientes e a gente tem muito teste acontecendo com essa linha de produtos. São surfactantes, surfactantes que a gente denominou surfactantes especiais, a gente tem os produtos funcionais e os adjuvantes que a gente desenvolveu para atender o segmento agrícola. Então isso tem movimentado esse negócio dentro da Lonza e é mais tecnologia que a gente está trazendo para o agricultor, está trazendo para o campo e colocando essa tecnologia na mão dos formuladores, que é o mais importante. Bom, pessoal, buscando então que vocês conheçam um pouco mais de toda essa tecnologia que nós temos a oferecer e sabendo que em épocas de pandemia está bastante complicado levá-los para dentro da nossa casa e mostrar para vocês na íntegra tudo que nós temos, a Lonza preparou um vídeo para mostrar para vocês, para que vocês conheçam um pouco do que é o nosso dia a dia e de tudo que nós podemos contribuir para vocês, trazendo aí performance alta dentro das formulações com diversos tipos de segmento de mercado. Sejam bem-vindos ao webinar Lonza Proxel e, por favor, assistam o vídeo. Há 120 anos e presente em mais de 30 países, a Lonza No Brasil, nosso moderno centro de tecnologia agro é dedicado ao desenvolvimento de emulsionantes, umectantes, espalhantes, penetrantes, adjuvantes, bioativadores e preservantes para diversos tipos de formulações, tais como concentrado emulsionável, suspensão concentrada, emulsão óleo e água em óleo e várias outras. Nossos especialistas sabem que uma boa formulação pode fazer toda a diferença no campo. Afinal, elas permitem uma aplicação mais eficiente dos ingredientes ativos. Capacitação, confiança e integridade determinam a maneira de fazer negócios e interagir uns com os outros. Lonza, mais proteção para o agronegócio brasileiro. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do que viram. Como eu disse para vocês, assim que tudo isso passar, estejam todos convidados, serão muito bem-vindos a conhecer o que nós temos instalado em Salto
em tecnologia para trazer aí para fabricação e formulação de vocês. Começando na íntegra, então, o nosso webinar, nós vamos começar passando um pouco para vocês do conceito de preservação. Hoje nós sabemos que muito se fala em preservação, são produtos utilizados desde formulação de defensivos agrícolas a fertilizantes, inoculantes, adjuvantes, mas nós percebemos ao longo desses anos que ainda existem muitas dúvidas e muito pouco conhecimento sobre o que é um sistema de preservação, o que esse sistema pode agregar e trazer de benefícios para uma linha de produto. Então, desta forma, eu vou aí convidar o Márcio para responder algumas perguntas que eu espero que traga para vocês uma explanação sobre esse tipo de produto e o quanto ele pode vir a somar, né, a trazer para vocês de benefício dentro da linha de vocês. Márcio, pensando nesse contexto, a gente pode explicar um pouco para os nossos clientes que estão nos assistindo o que é um sistema de preservação de formulação agro? Claro, Gleice, sim. Eu ia pedir só a produção para colocar aí os slides na tela. E antes mesmo de entrar nos slides, explicando como que vai ser a nossa dinâmica aqui dessa parte técnica, então a gente vai falar um pouco dos conceitos fundamentais da preservação. É importante que a gente traga essa informação para quem está assistindo, para que a gente depois possa falar lá dos produtos, falar das tecnologias. Então nós vamos falar um pouco aí no início do que é a preservação, por que preservar, por que a gente tem esses produtos hoje no portfólio, quais são os princípios ativos e as tecnologias de formulações envolvidas na preservação. Então, um preservante eu pediria, não sei se está na tela aí a apresentação, o preservante nós trouxemos uma definição que foi montada dentro da Alonza, foi elaborada dentro da nossa empresa, para o conceito de preservação nas formulações agrícolas, que fala o seguinte: um preservante de formulação agro é uma substância química que, ao ser adicionada em um produto, tem a capacidade de impedir ou mesmo retardar a proliferação de micro-organismos no meio ao qual foi adicionado. Essa é a definição que nós, dentro da nossa empresa, usamos. Mas existe uma definição mais abrangente, mais genérica, uma definição geral do que é preservante, que fala o seguinte: que, resumidamente, os preservantes são substâncias químicas, naturais ou sintéticas, adicionadas a um produto, seja ele fármaco, alimento, cosmético, agro, com o propósito de aumentar o seu tempo de vida útil, protegendo de bactérias, fungos, leveduras e quaisquer tipos de organismos que possam tornar o item impróprio para o uso. Então, com isso a gente chega numa definição que é. Quando eu uso um preservante dentro de uma formulação agro, eu estou, em essência, preservando as características dessa formulação, não só do ponto de vista microbiológico, mas também físico-químico, porque haja vista, uma vez que acontece aí um crescimento microbiano dentro de uma formulação, o que vai acontecer é que isso vai resultar em uma variação dos parâmetros físico-químicos da formulação. Então, isso é o nosso conceito de preservação. E Gleice, você pode explicar um pouco aí como que tem sido essa questão dos sistemas de preservação que a gente tem trabalhado hoje no mercado agrícola? Eu acho que você também tem mais algumas perguntas, né? Sim, claro. Bom, Márcio, eu entendo que quando nós falamos de um sistema de preservação de modo geral, nós não estamos falando somente em preservar um produto ou uma formulação. E sim, nós estamos falando em preservar o negócio, em preservar a imagem da empresa no mercado, É comum no dia a dia nós encontrarmos aí no campo, dentro de revendas ou até dentro dos nossos clientes, alguns problemas causados por falta de preservação e que comumente são confundidos com outros tipos de problema. E isso prejudica a imagem da empresa no mercado, A empresa pode começar a ser vista como um produto de má qualidade, sendo que, na verdade, falta somente um sistema de preservação adequado. Então, tendo isso em vista, Márcio, você poderia reforçar um pouco mais para nós por que nós devemos preservar, fazer uso de preservantes na formulação? Claro. Então, pegando esse gancho, Gleice, o que a gente entende, Por que eu vou preservar um produto? Primeiro, como a gente acabou de falar, eu tenho que garantir a estabilidade físico-química das formulações. Mas também isso garante
ao nosso cliente, garante ao produtor do produto que o produto chegue lá no cliente final dele com as mesmas características que saiu da fábrica, né? Com a mesma imagem, e isso acaba também preservando a imagem do produto. Isso também ajuda a manter os negócios funcionando. Isso também ajuda a você chegar no campo com essa formulação dentro da janela de aplicação. Então a gente tem visto casos onde, por conta de um sistema preservante que não está adequado, eu não consigo ir para o mercado com a formulação. Então é necessário se desenvolver um novo sistema de preservação ou entrar com iniciativas dentro da fábrica, iniciativas dentro do controle de matérias-primas, para que eu garanta essa produção aí de uma maneira que não haja a proliferação microbiana e eu consiga entregar esse produto lá na ponta sem que haja retrabalho. Então isso evita retrabalhos, isso evita reclamações, isso evita não conformidades, isso diminui muito a incidência, logicamente, dos retrabalhos dentro da fábrica e de todo o transtorno que é ter que voltar para a empresa com um produto contaminado. Acredito que muitos dos que estão assistindo aqui já experimentaram isso e sabem como é desgastante esse processo todo. Então a gente sai do conceito de que preservar apenas a formulação. É um conceito mais abrangente, que eu estou preservando o negócio, estou preservando a imagem da minha empresa, eu estou preservando a imagem do produto que eu estou entregando também. Ótimo, excelente. Então eu posso dizer, Márcio, com isso, que, vamos dizer assim, nós deixamos de perder dinheiro quando nós temos um sistema de preservação correto, certo? Porque se eu não tenho mais um retrabalho, eu não tenho que trazer o produto para dentro, eu não tenho que refazer a boa imagem da minha empresa no campo, eu estou então garantindo, de uma certa forma, que eu pare de ter perdas financeiras ligadas à imagem ou a um produto específico, com correto? Certeza, Luiz, com certeza. Ótimo. Com certeza. E outras perguntas que eu acredito que o nosso público tenha, né, que eles acreditam, eu acredito que eles possam ter em mente para fazer para nós, que eu coloquei aqui para você, como eu faço nessa vasta gama de produtos dentro do portfólio, né, que existe hoje, como que eu faço para começar a escolher o preservante correto, né? E o que pode causar uma preservação inadequada, né? Como eu posso hoje, nos dias de hoje, olhar para a minha preservação e falar, olha, essa preservação não está de acordo com o que deveria ser. Você pode passar para nós um parecer sobre isso, Márcio? Claro, claro. Então, falando primeiramente, Gleice, de como escolher o preservante correto, é necessário que a gente entenda como que é a compatibilidade desse sistema de preservante na formulação do cliente. Isso é super importante. Isso é super importante. É necessário que a gente entenda a estabilidade desse preservante no meio em que ele vai ser aplicado. É necessário também que a gente faça testes de eficácia microbiológica desse preservante na formulação. Muitas vezes frente a toda uma microbiota, todo um cenário de micro-organismos que nós encontramos dentro da planta do nosso cliente. É necessário entender de onde pode vir esses micro-organismos, conhecer bem as matérias-primas, conhecer a água que a gente utiliza. Tudo isso faz com que a gente junte esses parâmetros, entenda o que é a formulação que vai usar esse preservante, para daí sim selecionar o preservante adequado. Excelente. Bom, outras perguntas, e eu acho que características, né, de preservação que eu acho que possam estar linkadas a esse tema geralmente, eu acredito que nós do setor agro, como do setor químico, muitas vezes podemos pensar o seguinte, né? Eu tenho um sistema, um ambiente totalmente inóspito. Como um micro-organismo poderia ser gerado nesse ambiente? É possível ter proliferação microbiana dentro de um sistema que tenha pH muito baixo ou que possua características que não são favoráveis à proliferação da vida, né? Então, esses eu acho que são tipos de dúvidas comuns que nossos clientes, parceiros podem ter, porque geralmente o que eu ouço no mercado às vezes nossa, meu pH é tão baixo, eu tenho um produto que leva muita quantidade de ácido na formulação,
dificilmente teria proliferação de um micro-organismo aqui, né? Ou então, quem não é do setor de defensivos, né? Muitas vezes que é do setor de fertilizantes, fala, olha, defensivo é bom porque não precisa usar preservação. Se engana, né? Não é porque o produto possui algum tipo de biocida dentro que ele está conseguindo fazer aí a eliminação de todo o micro-organismo que vai degradar o produto. Então, dentro disso, Márcio, será que você poderia mostrar para a gente, através de slides ou de alguma imagem, como esse tipo de micro-organismo se prolifera e consegue estar presente, inclusive, nesse tipo de situação? Claro, Gleice, claro. Então, reforçando aí o que você falou a respeito dos meios, que são as formulações onde esse micro-organismo vai crescer, isso acontece sim. Existe um processo aí digamos assim, de seleção natural, onde alguns micro-organismos eles conseguem crescer em ambientes que são considerados extremos, ambientes com pHs muito baixo, às vezes até com pH alto, são micro-organismos que se adaptam bem a esses cenários, micro-organismos que crescem em situações onde a gente não esperava crescer. E daí o que acontece? Eu entendo que muitas vezes acontece da gente ter uma preservação, da gente estar ali com um produto que não tem problema de contaminação, e o que vai acontecer? Vai acontecer a contaminação microbiana, porque muitas vezes aconteceu que entrou uma microbiota nova, entrou um micro-organismo novo, que vindo de uma matéria-prima, ou mesmo trazido para dentro de um processo do qual a gente não tem às vezes o controle, e isso faz com que haja sim essa contaminação. E havendo contaminação, acontece um pouco disso aqui, né? Que a gente está mostrando aqui nesse slide agora, que é uma preservação inadequada. Isso pode acarretar sim numa perda da qualidade e das características físico-químicas do produto. Eu pediria aí aos colegas para jogar o slide na tela. Já está na tela, né? Então, acontece aí alteração de pH, escurecimento do produto, separação de fases, formação de biofilmes, enfim. A formulação sofre toda uma perda das características iniciais, que a gente falou lá no início, dando aí uma série de dificuldades para o fabricante, dando uma série de dificuldades para a empresa que está preparando, entregando esse produto no cliente, né? Mas o que a gente tem a falar é que nós estamos aqui, né? O sistema de preservação está aí para ser usado, para ser aplicado e a gente poder usar esses benefícios. Um outro cenário que a gente pode abordar um pouco, aqui entrando numa parte um pouco mais técnica desse tema, é falar do conceito aí de biocida e biostático e de como acontece o crescimento microbiano. Então é importante que a gente compreenda isso e entenda as fases de crescimento microbiano e onde o biocida, onde o preservante entra nesse processo todo, fazendo com que a gente interrompa esse ciclo natural de crescimento microbiano. Então a gente sabe que existe dentro do conceito de biocida existe também dentro do conceito de preservante o conceito de biocida e de biostático. E o biocida é aquele que tem ação letal sobre os micro-organismos e o biostático é aquele que evita a proliferação microbiana, interrompe o ciclo natural de crescimento, mas não necessariamente ele extermina os micro-organismos, né? Então, falando também um pouco do ciclo de crescimento microbiano, que é super importante para que a gente faça uma recomendação adequada de um biocida, a gente tem as diversas fases de crescimento microbiano, a fase aí mais crítica, né, para a degradação de um produto, né, para o ataque de um micro-organismo numa formulação, é a fase lag, é a fase de crescimento exponencial, onde há a multiplicação e a proliferação microbiana. Sendo mais prático, é essa fase que você formula o produto na planta, prepara a formulação, invasa a formulação, ela vai para o estoque. Alguns dias depois você começa a perceber que houve a proliferação microbiana dentro dessa formulação. Isso é a fase lag, ele entrando em ação, onde a gente pode ver que o sistema de preservação ele não está interrompendo esse ciclo de crescimento microbiano. Falando também um pouco aqui
de como ocorre essa multiplicação microbiana, por que é tão rápido isso. Como a gente falou, é um crescimento exponencial, as bactérias elas se multiplicam por divisão celular, então cada célula se divide em 2 novas outras células e assim por diante, então isso é exponencial, então é sim comum aparecer essa contaminação da noite para o dia. Mesma coisa acontece com fungos, que tem aí também um outro processo de crescimento microbiano ligado a questão da esporulação, a formação de esporos, que acabam multiplicando aí esse micro-organismo no meio, né? E os tipos de formulação mais comum onde acontece o crescimento microbiano. Não necessariamente são só essas formulações que acontece o crescimento microbiano. Logicamente que a gente está aqui selecionando as formulações que contenham água. Há formulações que contêm óleos ou formulações que contêm outros solventes, que são meios que muitas vezes precisam ser estudados, precisam ser avaliados para saber se vai haver ou não a proliferação de algum micro-organismo. Então a gente estimula e incentiva os formuladores a compreender e entender o meio em que eles estão trabalhando para saber que tipo de micro-organismo pode chegar a crescer nesse meio. Então a gente tem aqui algumas formulações mais comuns, né? As formulações suspensões concentradas, a suspemoção, os líquidos solúveis, a emulsão de óleo em água, alguns fertilizantes líquidos, alguns outros fertilizantes líquidos, mesmo os que contenham ácidos, mesmo os que contenham sais inorgânicos, eles também são meios de crescimento microbiano. E as fontes de contaminação, de onde vêm esses micro-organismos, né? Como que eles estão chegando dentro da minha formulação e estão indo parar dentro da minha embalagem. Eles vêm através da água, das matérias-primas, da planta produtiva, muitas vezes é uma planta que já recebeu uma carga microbiana e esse micro-organismo ele ficou dentro da planta na forma de um biofilme. A gente vê aqui até uma imagem do lado de um biofilme, como que ele se forma e como que ele libera contaminantes para dentro de uma formulação. Ele também chega por meio de pessoas, é claro, então se você não tem um processo, né, boas práticas de fabricação, você pode, através de pessoas, trazer a contaminação. Um exemplo disso é muito simples, se você porventura tem contato, né, mesmo com luva, com a formulação. Não deveria isso acontecer porque você não sabe se aquela pessoa, se aquele material que ela está utilizando ali, aquilo está higienizado, está sem a presença de micro-organismo. Isso pode sim levar contaminantes para a formulação. E o próprio ambiente ali onde está a planta produtiva, a planta de fabricação do produto, né, pode ocasionar aí a entrada de micro-organismos. Excelente, boa explanação, Márcio, muito obrigada. E aí quando a gente leva tudo isso em questão e nós olhamos, né, que a proliferação microbiana ela pode vir de coisas mínimas, né? Nós começamos a entender então o número enorme hoje que nós temos de solicitação interna para poder verificar qual o biocida correto para o tipo de formulação que o cliente deseja. Então, muitas vezes, para o nosso cliente, ele ainda não sabe quais são esses processos. Como que a Lonza avalia? O que é o método? Qual a metodologia que a Lonza usa hoje dentro de casa para saber qual o preservante ideal para todo e qualquer tipo de formulação? Quais são as análises que nós fazemos, Márcio, para isso? Então, Gleice, a gente parte desde de ensaios físico-químicos, como a estabilidade desse biocida dentro da formulação, o próprio conhecer muito bem aí os parâmetros físico-químicos da formulação, como o pH, a quantidade de água disponível nessa formulação e outros, enfim, outras matérias-primas, mas o mais importante e o que a gente utiliza com certeza são as análises microbiológicas, que são as análises que a gente faz na formulação para avaliar como acontece esse crescimento microbiano nas formulações e como, né, eu posso interromper esse ciclo natural de crescimento microbiano dentro daquela formulação através do biocida. E que testes eu faço? Nós podemos fazer um teste chamado Challenge Test, onde eu desafio essa formulação que está com o biocida Proxel adicionado, introduzindo nela cargas, né, microbianas ali controladas
para ver se ela segura ou não essa contaminação. É um ensaio muito simples, inclusive, nós não vamos entrar no detalhe aqui desse experimento, isso vai ficar para um outro seminário que a gente vai fazer, provavelmente a gente reforça aqui o convite que nós estamos de portas abertas para receber os nossos clientes dentro do nosso laboratório, para eles acompanharem como que é feito um ensaio desse dentro da sua formulação. Outros ensaios que a gente faz são ensaios mais básicos, né, como a própria contagem microbiana. Isso é algo muito comum quando a gente recebe a formulação. A primeira coisa que a gente faz é uma contagem. Aparecendo a contaminação, a gente vai fazer a identificação desses micro-organismos. Uma vez feito o micro-organismo, a gente vai, através, né, de parâmetros, identificar no portfólio qual que é o melhor biocida, né, pensando no cenário da formulação, nas propriedades fisicoquímicas da formulação e no tipo de micro-organismo que está ali crescendo. Então, com isso, a gente tem a informação necessária para selecionar o biocida e aplicar na formulação. Então, isso também faz a gente refletir que nem todo biocida, não existe um biocida único para todas as formulações. A gente sabe que o Proxavis XL ele é o mais utilizado, a gente reconhece isso, ele é um produto referência de mercado, standard, mas há outros produtos, né, que podem também ser utilizados, principalmente naqueles casos onde o Proxavis XL ele não está funcionando, ele não é adequado para esse meio, aí eu entro com outras tecnologias, eu tenho que lançar mão dessas outras tecnologias para ter sucesso na preservação. Então, isso já faz a gente lembrar até dos fatores de insucesso quando eu falo de preservação, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Por que um preservante acaba não funcionando? Por que eu entro com um preservante na formulação e acontece que depois de algum tempo ele começa a não funcionar? Então, eu vou falar de casos aqui específicos que a gente tem visto, né, onde o biocida já é utilizado há anos dentro da empresa, naquela formulação, naquelas condições e nunca apareceu contaminação. E de repente começa a aparecer essa contaminação. A gente tem alguns fatores. Pode ter sido um micro-organismo novo que chegou na planta, um mecanismo talvez de resistência que ele pode ter desenvolvido. Muitas vezes existia a contaminação e ela não ocasionava alteração físico-química que pudesse ser perceptível para o formulador ou para o cliente. Então, quando isso acontece, é um cenário muito perigoso, porque muitas vezes você tem a contaminação ali presente na formulação, ela não se manifesta, digamos assim, ela não apresenta nenhuma variação no teu produto. Ela não altera a viscosidade, não altera o pH, não altera as características do produto, mas ela está lá. E esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado, porque ali eu posso, em algum momento, ter ali uma degradação do produto. Excelente. Bom, tendo isso em vista, né, e já chegando aí quase na parte final do nosso primeiro bloco, eu gostaria de deixar aí os nossos ouvintes prontos para perguntas, né, sobre essa parte conceitual do que seria uma preservação. Peço que, caso vocês tenham alguma dúvida, mande para nós. Como eu disse, o que não for respondido aqui no webinar vai ser com certeza mandado aí, né, para vocês depois uma resposta. E dando continuidade a essa parte, né, eu gostaria de perguntar mais para você quais são os parâmetros importantes que nós podemos analisar de uma preservação de sucesso, para ter uma preservação de sucesso. Você comentou para nós que tudo começa com uma avaliação industrial, Isso. né? E aonde esse cliente vai fazer as análises, enviar produto para nós, tudo mais. Existe uma sequência, Márcio, que nós podemos falar, olha, existe um cronograma que, se seguido, provavelmente esse cliente vai ter mais sucesso, essa fórmula vai ficar mais protegida, essa marca desse cliente vai ficar mais protegida, não levando esse tipo de problema para o campo? Sim. Uma das maneiras é fazer o desenvolvimento também do sistema biocida. Então a gente sai daquele conceito de simplesmente usar o biocida porque é uma formulação de suspensão concentrada, ela exige o biocida. Não, você tem que entender aí que você tem que fazer o desenvolvimento desse biocida. Então a gente costuma dizer que dentro da nossa empresa, que não é simplesmente eu tenho um princípio ativo lá do defensivo agrícola ou eu tenho os componentes do fertilizante. Eu passo a ter um novo componente ali que é necessário ter controle disso.
que é o biocida. Eu tenho um outro ativo que eu estou adicionando ali. Logicamente em concentrações muito menores, mas é um outro ativo. Então, quando a gente fala que eu tenho uma formulação com 2 ativos e ela tem um preservante, quantos ativos tem nesse preservante? 2, 3? E a gente está controlando a concentração, a gente está avaliando a estabilidade desse preservante na formulação, senão eu estou correndo o risco de ter problema. Eu faço todo um desenvolvimento de laboratório, a gente faz todo um trabalho e muitas vezes acontece no lançamento ou mesmo quando o produto já está maduro no mercado, acontece esse problema de contaminação. Então, o que faltou aí nesse desenvolvimento? Faltou entender todo esse comportamento do biocida, essa questão de estabilidade do biocida na formulação. E aí, Gleison, aproveito para falar, isso é fator de sucesso quando eu seleciono bem a formulação, quando eu escolho bem o preservante, quando eu me aproximo das empresas que têm a tecnologia. Então, nós somos uma das empresas que temos a tecnologia, que temos o conhecimento, que temos o suporte. Isso é muito interessante para o formulador. Isso traz uma vantagem muito interessante. Isso traz menos dor de cabeça. Então, falando também um pouco dos fatores de insucesso, né? O que pode ocasionar um fator, o que é um fator de insucesso na preservação. Pedir os colegas para jogar o slide, não sei se está na tela já, mas um dos fatores um preservante inadequado para a formulação. Quando simplesmente eu peguei o preservante, não observei lá o pH da minha formulação, não observei os componentes da minha formulação que poderiam reagir com esse preservante, então ele está dentro da formulação, mas ele está inadequado, ele não é o preservante adequado. Quando eu uso também uma concentração inadequada, isso são casos aí que a gente percebe muito, acontece muito. Quando eu não tenho aí uma limpeza e uma desinfecção adequada na planta, eu posso estar acumulando micro-organismos dentro da minha planta que uma hora vai resultar em uma alta contaminação de produto. Então, é necessário ter um procedimento de limpeza e um procedimento de desinfecção dentro da planta. Não dá importância ao sistema preservante. Então, é algo do tipo, olha, eu acho que nunca tive problema, eu não preciso de gastar tanto tempo no desenvolvimento da minha formulação com o preservante. Então, você não dá tanta importância, pode ser que aconteça sim, de você ter um problema de contaminação. Distanciamento dos especialistas, então, não fique longe das empresas que têm essa tecnologia, é importante estar muito próximo para estar acompanhando as novidades que as empresas estão trazendo, para estar acompanhando tudo aquilo que a gente tem de tecnologia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro a respeito de preservação. Né? E o baixo nível de conhecimento dentro da indústria, quando eu falo até mesmo do chão de fábrica. Né? Então, as boas práticas de fabricação, elas facilitam muito um sucesso na preservação. Excelente, Márcio. Bom, voltando então aqui, né, o que a gente pode concluir desse cenário de explanação sobre conceitos, né, é que geralmente eu posso falar até por experiência própria que quando nós chegamos a abordar um cliente, ou que ele vem até nós, né, com questionamentos, principalmente esse último ponto colocado pelo Márcio é muito importante, que é a falta do conhecimento. Não somente quando eu falo em conhecimento da aplicação ou do uso do preservante ideal, mas também de todos os envolvidos no processo, do que a falta dessa preservação pode gerar. Né? Hoje nós temos aí todas as indústrias que participam dessa engrenagem que é a agricultura, formulando muitos líquidos, né? E com isso tendo alta contaminação dentro de fábrica. Quando nós pegamos a cadeia de fertilizantes, que tem cargas orgânicas muito altas dentro de determinados produtos, nós vemos que realmente isso pode trazer uma contaminação muito grande, chegando uma experiência prática para vocês, são aqueles tipos de embalagem que estufam, né? Ou aqueles tipos de embalagem que degradam tantos ativos que estão dentro, que chega a solidificar mesmo no fundo do frasco, ou até pior, né? Muitas vezes quando se abre uma embalagem, dentro dela aquele sobrenadante, né? Que muitas vezes o agricultor não sabe diagnosticar o que mas nós sabemos que é a presença de uma levedura, de um fungo, de uma bactéria, enfim,
são micro-organismos que vão afetar diretamente a qualidade do seu produto, vão fazer com que o seu produto pare de expressar aquilo do motivo pelo qual ele foi feito, tá? Então, dentro disso, pessoal, a gente vai aí deixar aberto para pergunta para vocês, tá? Bom, a gente vai dar uma olhada aqui, ver se existe alguma pergunta feita. Fiquem à vontade sobre a parte de conceito. Vamos abrir aí no nosso segundo bloco falando sobre a parte específica de produtos, tá? Então eu vou dar uma olhada aí para ver se eu acho alguma pergunta, tá? Aqui para vocês. Márcio, se você puder me dar um suporte. Claro, claro. Ver se existe. Mande sua pergunta aí pra gente, a gente vai ficar muito satisfeito em respondê-la. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui, mas eu acredito, né, que ela já tenha sido respondida, que é qual é a melhor maneira de se escolher um preservante, como a Lonza faz para escolher o melhor preservante para formulação. Então, aí, como o Márcio já disse, né, são através aí de análises que nós promovemos aí no dia a dia, que o laboratório nosso é equipado para fazer todas as análises necessárias, tá? Tem esse mesma pessoa pergunta, existe um custo envolvido no processo de análise? Ou seja, né, que eu entendo aqui, se a Lonza cobraria para estar fazendo, né, as análises em cima desses produtos, né? Não, tá? O que nós fazemos é justamente pedir a oportunidade de analisar seu produto para que a gente consiga recomendar a melhor solução Lonza para você, né, o melhor Proxel para a sua fórmula, tá? E eu tô vendo uma última pergunta aqui, né? Vamos lá. Que para os preservantes usados em formulações com alta concentração de carga orgânica, posso adotar o TGF4 como base de produto usado nesses casos como um todo? Não, tá? Nós não temos um único tipo de produto para a formulação, depende muito da sua carga orgânica e dos demais componentes que estão dentro dessa fórmula. Então, a gente pode inclusive fazer misturas de produto dentro da sua formulação para que você atinja aí o que você precisa em performance. E nós vamos falar mais sobre isso agora no nosso próximo bloco aí, que nós vamos entrar falando dos produtos especificamente. Bom, pessoal, não aparece mais nada aqui para mim. Caso vocês tenham alguma dúvida que queiram estar passando, fiquem à vontade, envie através de e-mail ou então dos nossos representantes que estão aí prontos para atendê-los e enviar todo o nosso portfólio, ok? Vamos lá. Começando então, pessoal, a falar sobre a linha da Lonza, né? E dando uma introdução para vocês. Eu peço que vocês agora prestem atenção no que nós vamos falar, porque é uma apresentação rápida, porém de grande conteúdo de toda essa linha, o que essa linha pode trazer para vocês. Por favor, eu peço a apresentação do slide. Bom, a Lonza conta, como vocês podem ver na tela, com diversos tipos de produto para atender o mercado de preservação. Nossos ativos contam dentro do portfólio com produtos com a base de BIT, CMT, MT, Bronopol, DMDMH, triazina, mistura entre esses ativos, enfim, são formulações robustas para que vocês consigam atingir um nível máximo da preservação e com isso garantir a boa performance aí dos produtos de vocês. Como vocês vão poder ver na tela também agora, né, passando aí para vocês um pouco do nosso portfólio, além desses produtos que aparecem para vocês, a Lonza traz uma gama de outros ativos, que muitas vezes nós sofremos perguntas de clientes que são multinacionais, olha, nós temos homologado na França um produto que se chama Proxel alguma coisa, né, isso existe no Brasil também, então todos os produtos são globais, nós temos condições de trazer qualquer tecnologia que vocês tenham hoje aí a capacidade, né, de absorver e a necessidade dentro da formulação. Sabemos que existem muitos desses produtos que são homologados, então acaba aí gerando globalmente, né, uma necessidade em uma determinada empresa. Temos condição de atender em qualquer local
do globo? Sim, temos, tá? Então, começando dentro dessa linha, eu volto aqui então com o Márcio, né? E para a gente começar a falar sobre os produtos em específico, nós vamos começar a falar sobre uma linha que carrega uma marca muito forte. Vamos falar sobre os produtos de um único ativo, onde se inclui o nosso Proxel GXL, líder de mercado há anos em formulações agro, garantindo excelente performance. Nós vamos falar um pouco desse e de outros ativos que estão dentro dessa linha, que são capazes de trazer para vocês confiança na palavra preservar. É com você, Márcio. Obrigado, Gleice, mais uma vez. E antes da gente entrar nesse tema, Gleice, nós queremos pedir desculpa. Eu sei que tem algumas pessoas que estão passando dificuldades aí para acessar a apresentação, para acessar o webinar ao vivo. Então, isso vai ser gravado e disponibilizado depois para que vocês possam assistir. A gente pede desculpa, mas enfim, isso são questões tecnológicas que a gente está aqui no meio de um estúdio, mas nós estamos fazendo o máximo para ajustar isso. E falando agora da parte de preservantes, Lonza, de preservantes Proxel, a gente entra em algumas famílias de preservantes. Então, eu volto aqui para a apresentação para falar um pouco da família que contém o princípio ativo B e T. E nós temos aí no nosso portfólio, né, diversos produtos que contêm a molécula B e T. Eu quero falar especificamente do Proxel GXL, do Proxel GL20 e do Proxel BD20. Os três produtos contêm o princípio ativo B e T. Os três produtos contêm 20% do mesmo princípio ativo, mas são formulações com tecnologias diferentes. E isso faz com que o produto eles tenham características também diferentes e eficácia diferente. Então, logicamente, que o produto aqui mais robusto desses três primeiros aqui é o Proxel GXL. Ele é um produto que a tecnologia de estabilização que a Lonza emprega nessa formulação, associado ao uso, né, do DPG, faz com que esse produto seja o produto mais conhecido, não só a nível de Brasil, mas como a nível mundial, como um produto referência na questão de preservação de formulações agrícolas. Um segundo produto, que também é uma formulação líquida, que também é uma formulação, uma solução verdadeira, é o Proxel GL20, só que ele está estabilizado de uma outra maneira, é uma outra tecnologia de estabilização do princípio ativo B e T. Isso faz com que o produto também tenha uma robustez, mas logicamente que ele não tem a mesma tecnologia que tem no GXL. Então eu diria que ele é uma segunda classe, uma segunda categoria de preservantes à base de B e T a 20%. E o terceiro produto é o Proxel BD20, que é uma suspensão concentrada a 20% de B e T, que já é uma outra tecnologia também, o B e T não está solubilizado, então ele está na forma de suspensão, então ele é indicado para algumas formulações, algumas aplicações. Logicamente que a tecnologia que eu emprego nele é diferente das outras formulações. Isso faz com que ele tenha uma eficácia também um pouco inferior quando eu comparo isso com o Proxel GXL. Uma outra família de produtos são as famílias que não contêm o B e T. Então eu estou trazendo aqui, logicamente, não todo o portfólio, mas alguns dos produtos para chamar a atenção de vocês. Então, os produtos que não contêm B e T, dentre eles eu posso citar o Proxel 101, que é uma formulação à base de CMT e MT, e onde está o segredo da nossa empresa aí? Está na tecnologia empregada para estabilizar os princípios ativos CMT e MT nessa formulação. É uma formulação muito usada para pHs mais ácidos, principalmente onde o Proxel GXL não vai funcionar muito bem. Eu entro com essa alternativa de usar o CMT-MT. A gente acabou não comentando aqui, mas é importante a gente observar a legislação do país e quais são os biocidas que são permitidos para se usar nesses lugares, né? Aqui no Brasil a gente conhece isso muito bem, mas eu sei que há colegas aí de outros países, inclusive da América Latina, assistindo, e é importante a gente também conhecer bem a legislação local para poder recomendar o produto certo. Nós temos o produto chamado Reputem B30, que é um Bronopol, né, na concentração 30%,
uma formulação também com uma tecnologia de estabilização diferenciada. E um outro produto é o Dantogás 2000, que é a DMDM Dantoína, né? Então é um produto aí que tem começado a surgir no mercado agro como uma alternativa às formulações que contém BIT. Então é um princípio ativo, eu diria, mais recente, é um conceito um pouco mais moderno de preservação, que está sendo introduzido no mercado, no setor agrícola, e está ganhando força. Então a gente acredita que nos próximos aí 5 anos vai ser muito comum o uso desse produto em formulações agrícolas. Bom, excelente, obrigada, Márcio, pelas explanações sobre a linha aí, nossa, tanto a base de BIT quanto BIT Free. E nós sabemos que dentro do mercado, né, existem necessidades, como eu já disse, de produtos à base de ativos que, infelizmente, não basta somente um único preservante para fazer esse controle. São produtos que eles exigem formulações, né, que exigem, além de um tratamento de choque, um residual, tá? Para manter esse produto viável para aplicação, garantindo suas garantias dentro da formulação. Então, dessa forma, eu gostaria de solicitar, Márcio, a você que explanasse um pouquinho para a gente desses ativos que nós temos, que levam essa característica de trazer mais de um efeito, mais de um ativo para dentro do preservante. Claro, Gleice, com certeza. Então, como a Gleice falou, as combinações de ativos, né, biocidas, elas permitem aumentar o espectro de controle microbiano dentro das formulações. Então, quando eu misturo BIT com um outro ativo, eu aumento o espectro de controle. Então, eu tenho possibilidade de usar essa formulação com esses efeitos combinados. Um produto com 2 ativos, um ativo ele é mais rápido no ataque aos micro-organismos, enquanto o outro ele gera um efeito residual maior. Então, dentre eles aqui eu tenho o Proxel BR, é uma das opções que nós temos no nosso portfólio. É um produto à base do princípio ativo BIT mais a triazina. Isso faz com que ele aumente o espectro de controle microbiano. Então ele acaba pegando muito bem bactérias, fungos e leveduras de uma maneira assim, de uma forma muito ampla e sobretudo em formulações aí que não tenham o pH abaixo de 4. Um outro produto é o Proxel BN, que é a mistura do BIT mais o Bronopol, também recomendado para diversas aplicações. Então tudo isso é testado e avaliado em laboratório através dos ensaios que nós fazemos, né? Então por que um formulador usaria, por exemplo, um Proxel BN em vez do Proxel GXL? Se o GXL não funcionar porque tem apenas um ativo na formulação dele, ele tem a opção de partir para as misturas de princípio ativo, que pode sim trazer mais segurança na preservação. Outro produto é o Proxel 102, que já é a mistura de CMT e MT mais o Bronopol, é muito recomendado aí para pHs mais ácidos. E o Proxel TGF4, como já foi perguntado aqui, é um produto que tem o ativo CMT-MT mais um liberador de formol. Então, logicamente que isso entra no conceito já de produtos que contêm liberadores de formol. Ok? Bom, ótimo, excelente explanação, Márcio. E aí, para os nossos convidados, né, que estão aí nos assistindo, que a gente imagina que como uma linha de preservante, ela são produtos, né, que existem há anos, né, há várias décadas, eles não se renovam, né, e esse conceito ele não é real, porque a cada momento surge uma nova demanda, os clientes têm uma nova fórmula que traz um novo ativo que precisa de uma nova preservação. Dessa forma, hoje vamos apresentar para vocês agora os lançamentos de preservante que nós temos aí da linha Proxel. É com você, Márcio. Claro, claro. É sempre bom falar de novidade, é sempre bom trazer para o mercado coisas novas. Sim. Muitas vezes é um novo que já está no mercado, dentro da própria Lonza, atuando em outros mercados, sendo vendido em outros mercados, e nós apenas trazemos para o segmento agrícola. Mas também outros são demandas de clientes que chegam para a gente e solicitam um desenvolvimento ou solicitam que a gente entregue para ele uma solução que ele já usa.
Dentre esses produtos, eu destaco aqui o Proxel BD40. Eu pediria a produção para colocar novamente os slides na tela. O Proxel BD40 foi sim uma solicitação que nós recebemos do segmento, do mercado, para fazer uma formulação, para trazer para o mercado uma formulação a 40% do princípio ativo BIT em suspensão concentrada. Então, nós fizemos todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento dessa formulação, buscamos entender quais eram as dificuldades que alguns clientes tinham com essas formulações em suas fábricas, e uma delas era a alta viscosidade que esse produto tem. Então nós desenvolvemos um produto que tem uma fluidez muito boa, que tem uma viscosidade ali dentro de um valor que é possível se fazer a manipulação dele com muita facilidade, com muita tranquilidade dentro da planta industrial. Logicamente nós colocamos todo o know-how Lonza, toda a tecnologia Proxel dentro dessa formulação para garantir que esse ativo ele vá ter a eficácia desejada, que ele vá responder dentro dos ensaios microbianos, conforme os padrões que a gente já tem estabelecidos. E um outro produto é o Protex G10. Esse é uma formulação aí diferenciada, são um preservante à base de ácidos orgânicos que nós estamos trazendo agora para o segmento agrícola. Essa tecnologia é bem recente assim, dentro do segmento agrícola. A gente espera com esse produto atender aquelas necessidades de formulações mais verdes, com conceito de preservação e produtos aí menos, com perfil toxicológico mais favorável, e esse é um dos produtos. Então, logicamente que nós precisamos validar toda essa preservação, toda a robustez da preservação quando eu utilizo esse produto, mas é um produto muito favorável do ponto de vista toxicológico, que pode atender aí as necessidades de alguns segmentos. Por exemplo, a gente até citou, né, formulações de inoculantes, por exemplo, a formulação de produtos biológicos, que de um lado você tem a necessidade de controlar a proliferação de micro-organismos invasores ali, do outro lado tem que manter ativo o micro-organismo que você quer levar para a agricultura. Então é necessário se usar um preservante que, entre aspas, né, ele seja seletivo, que ele não mate o micro-organismo que você pretende levar para a agricultura numa formulação biológica, mas ele permita que a formulação tenha proteção contra o ataque de outros micro-organismos. Então esse é um dos produtos que certamente a gente vai estar testando e recomendando nessas aplicações. Bom, Márcio, muito obrigada pelas explanações. Vocês vão poder então entender um pouco do que nossa linha tem a oferecer, das novidades que nós estamos trazendo para o mercado. Então, o Márcio, como ele explanou muito bem para vocês, a gente pode dividir inclusive esses produtos, esses ativos por categoria, para enquadrar que melhor atende a necessidade, né, da sua formulação. E aí, dentro disso, pessoal, eu aproveito a oportunidade, né, para pedir desculpa para vocês pela falha no que nós acabamos de receber um comunicado, que o YouTube teve uma falha, um delay na transmissão do nosso webinar, mas fiquem tranquilos, tá? Quem não conseguiu assistir desde o começo, se a transmissão teve algum delay ou picou alguma parte, vocês irão receber o link para assistir aí ao vivo, né? Não ao vivo, perdão, mas vão poder assistir a transmissão inteira, tá? No conforto aí das suas casas ou escritórios. Então, dessa forma, a gente vai pular a parte de perguntas finais, porque acredito aí que muitas pessoas não tenham conseguido realizar o acesso. Dando continuidade aí, então, né, e finalizando, chegando à parte final do nosso webinar, nós vamos falar um pouquinho sobre o que o cliente tem, né, o que ele consegue de benefícios quando ele traz para nós a formulação dele, né? Qual é o suporte que o cliente recebe hoje em desenvolver produtos com a Lonza? Vocês podem, por favor, colocar o slide, a transmissão do slide? Bom, para deixar claro, né, para vocês em primeiro momento, como o Márcio disse, vamos procurar sempre a parceria com quem entende do assunto. Nós temos uma equipe pronta de químicos, microbiologistas, que está disposto a atendê-los e a realizar todos os testes que vocês necessitam para ter uma excelente formulação e trazer os melhores resultados para dentro da casa de vocês.
Deixa claro para nós a sua necessidade, não precisa detalhar o que é o seu produto, mas questões como informação de pH, qual é o processo envolvido, qual é a finalidade, né? É importante para que os nossos especialistas consigam analisar e fazer a melhor recomendação para vocês, né? Vamos sempre entregar os ensaios em mãos para que vocês consigam aí identificar qual é o micro-organismo presente dentro da sua formulação, o que pode estar causando essa degradação e dessa forma vocês estarem conseguindo o melhor Proxel para a sua formulação. Vamos fazer também teste de eficácia com biocidas e testar dentro de todo o nosso portfólio todas as possibilidades para entregar o melhor na mão de vocês. A auditoria de planta também é algo que a Lonza oferece sem custos. Então, nós podemos ir até a planta de vocês e analisar, né, o que pode estar acontecendo, se existe algum problema vindo da água, como o Márcio já explanou, ou vindo aí de formação de biofilme que possa estar instalado dentro da planta de vocês, enfim, conseguimos trazer as melhores soluções. Conhecendo o perfil microbiológico, depois de todas essas análises, com certeza nós vamos poder recomendar para vocês o melhor produto. E, logicamente, aí, ajudar vocês a adotar todas as boas práticas de formulação, de fabricação, perdão, para que a fábrica de vocês esteja dentro desse contexto de melhoria, né, contínua, e inclusive podendo orientar o chão de fábrica, como o Márcio diz, que são nossos operadores tão essenciais para que tudo aconteça, né? Eles são que movimentam as entregas no mercado, o atendimento ao público, e eles precisam ter conhecimento do que acontece para auxiliar na entrega de um melhor produto final, certo? Perfeito, Gleice. É muito legal quando você fala, Gleice, que os parceiros que estão com a Lonza, né, que estão com o Proxel, eles têm aí esses benefícios adicionais aí, não só a Lonza entrega o produto, mas também como ela entrega alguns serviços, né, que são esses serviços de microbiologia, que o cliente pode estar lançando mão e estar solicitando para a Lonza fazer esses ensaios, né, como por exemplo os ensaios de controle microbiano em cada lote de produção produzido. Então isso é algo que nós podemos fazer não só em cada lote, mas em lotes específicos, avaliar se existe uma tendência de contaminação, as auditorias que são super importantes dentro das plantas. Isso, todo esse pacote todo tá disponível para o mercado, está disponível para o nosso cliente usar quando ele sentir a necessidade. Excelente. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esperamos ter trazido para vocês aí toda a informação necessária para que a empresa de vocês garanta uma preservação de ponta. Vocês podem contar conosco nesse processo. O que vocês precisarem, como já foi dito pelo Márcio e por mim, nossa empresa está de portas abertas para poder avaliar e indicar para vocês a melhor solução. Aliás, quem é líder de mercado nesse segmento há anos tem experiência adequada para poder entregar o melhor produto para a sua formulação. Márcio, muito obrigada. Você tem algum comentário a fazer? Eu tenho apenas um comentário, né? Lembre-se, Proxel não é apenas um preservante para a sua formulação, ele é um preservante para o seu negócio. Exatamente, isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. Até a próxima, pessoal. Tenham um bom dia.